A graça e a paz de Cristo, amados irmãos. Meu nome é pastor Divino Abel, sou pastor da Assembleia de Deus Shalom, do Ministério Shalom em Vicente Pires, Distrito Federal. E neste dia, nós vamos estar aqui estudando, temos mais um dia de estudos, e hoje nós vamos estar estudando acerca do livro do profeta Malaquias, Nós temos estudado, nos últimos meses, os profetas menores, e hoje nós vamos estar encerrando essa categoria dos livros da Bíblia, Vamos estar estudando o livro do profeta Malaquias, E nesse momento eu gostaria de orar, Orar ao Senhor para que esse estudo seja uma bênção, para as nossas vidas, para a sua vida, para a sua família, para todos aqueles que tiverem acesso, a esse conteúdo. Amém? Vamos orar então. Pai, eu quero orar no nome de Jesus, o teu Filho amado. Coloca as tuas mãos, Pai, sobre a minha vida. Coloca as tuas mãos sobre a vida, Pai, de cada um que vai estar ouvindo, Pai, esse estudo no dia de hoje. Que a tua bênção seja abundante sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A tua palavra ela é abençoadora, Pai. Toda vez que nós estudamos a tua palavra, nós somos abençoados, porque nós sabemos que a nossa fé ela é acrescentada, porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra, Senhor. Eu já te agradeço, Pai, por tudo, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então nós vamos estar lendo um texto bíblico nesse momento, no livro do profeta Malaquias, e em seguida a gente vai estar tecendo alguns comentários, fazendo algumas reflexões. Vamos estar estudando, alguma coisa acerca do contexto histórico, deste livro, algumas informações interessantes. Lógico que nós não temos nunca, a pretensão, nós somos presunçosos, de achar que nós vamos esgotar, seja qual for o assunto, mas são estudos, para nós termos uma noção, uma ideia mesmo de forma panorâmica, acerca dos livros das Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Vamos estar, então, abrindo as nossas Bíblias, aqui no livro do profeta Malaquias. Nós vamos estar lendo aqui no capítulo de número 2, Vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 10, Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 10, no capítulo de número 2, Esse livro do profeta Malaquias, ele tem 4 capítulos, 4 capítulos. Então, é um livro relativamente curto, E nós vamos estar lendo aqui. Amém, queridos? Você pode acompanhar a leitura ou ouvindo, ou também na sua Bíblia, Você pode estar acompanhando a leitura. Não temos nós todo o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Aí se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazer isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha
da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira, e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco mais de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Senhor do juízo? Queridos, então esse é o texto que nós estamos lendo, apenas uma porção, né, do livro de Malaquias, né? Malaquias é um dos 3 profetas, né, do pós-exílio, né? Nós já estudamos no estudo passado, né, acerca do livro do profeta Zacarias, né? E anteriormente já tínhamos estudado sobre o profeta Ageu. Então esses 3 profetas, né, profetizaram, né, depois do retorno da nação de Judá ali do exílio babilônico, né? Então, Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas do pós-exílio, né? E agora estamos estudando hoje, né, sobre Malaquias. Queridos, os judeus, eles retornaram depois do exílio ali no ano de 538 a.C., né? Depois do decreto do rei Ciro da Pérsia, né, autorizou os judeus a retornarem à sua terra natal, né, para a reconstrução do templo. Isso aconteceu no ano de 538, né, antes de Cristo. No ano 536, também antes de Cristo, eles recomeçam ali a reconstrução do templo. Depois eles paralisam essa reconstrução por alguns anos, né, em torno de 16 anos, pelas perseguições ali dos povos ali, vizinhos, né? Também existia também ali uma perseguição do governador Tatenai também. Então, vários aspectos ali fizeram com que os judeus desanimassem na reconstrução do templo, né? Até que Deus levanta ali o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que estimulam, né, tanto Zorobabel quanto Josué, o sumo sacerdote, a retomar a construção. E ali, queridos, né, depois do rei Dario I, né, ele vai reeditar o decreto de Ciro, e em 4 anos, né, o templo é reconstruído, ali no ano 516 a.C., né? Templo reconstruído, depois nós temos ali também a vinda, né, de Neemias, né? Neemias, né, que era o copeiro do rei ali na Pérsia, né? Ele retorna à cidade de Jerusalém no ano de 445 a.C., né? E ali ele vai prover, né, vai administrar ali a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? O que aconteceu ali no período de 52 dias. Os muros são reconstruídos, né? Depois ele retorna, no ano 433, ele retorna ali novamente para a Pérsia, né? E durante esse período também, o próprio Esdras também, que era contemporâneo ali de Neemias, retorna também ali para a Pérsia. Nesse período, queridos, os judeus já estão ali com o altar, né, de sacrifício, retomam ali os sacrifícios, os holocaustos, né? Porque o segundo templo já fora reconstruído, né? Mas, na verdade, existia apenas um ritualismo, né? As pessoas, né, praticavam ali a religião, praticavam o judaísmo, né? Mas, na verdade, não havia uma transformação profunda nas suas vidas, nos seus corações.
os próprios sacerdotes não eram leais, né? E Deus vê todas as coisas. Então, o Senhor está vendo tudo aquilo que está acontecendo. É apenas um ritual exterior, né? E Deus levanta, anos depois, alguns anos, vários anos depois, né? Que ele tinha levantado ali o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Agora o Senhor vai levantar o profeta Malaquias, né? Que vai denunciar aqueles pecados que estão sendo praticados, né? Pelos sacerdotes, né? Pela população, pelo povo de um modo geral. Então, queridos, os olhos do Senhor, eles estão sempre atentos a tudo aquilo que se passa, né? Sobre a terra, sobre cada um, né, daqueles que habitam, né? E nós sabemos que Deus levanta ali o profeta com uma palavra de advertência, né? Uma palavra ali, sabe, para que houvesse uma mudança verdadeira. Eles já tinham passado, né, 70 anos ali no cativeiro, né? Para que houvesse essa mudança, retornam, e em menos de 100 anos, né? Eles já estão novamente apenas com seus rituais, né? Mas com práticas que eram abomináveis ao Senhor, né? Práticas que não agradavam a Deus, né? E o profeta ali vai bradar, né? Vai anunciar, né? Ali denunciar também aqueles pecados, né? O profeta Malaquias. E nós vamos estar hoje, né? Falando, dito essas palavras com relação ao contexto, né? Daquela época ali, existia a violência, existia a deslealdade, né? Dos judeus, dos próprios sacerdotes, né? E dos homens com suas esposas, né? Que muitos abandonavam as suas esposas judias para se casarem com mulheres estrangeiras, né? Com mulheres pagãs, adoradoras de outros deuses, né? E o profeta vai estar denunciando e falando a respeito, acerca dessa situação. Eles também estavam ali oferecendo ao Senhor aquilo que não era as primícias, aquilo que não era, sabe, o melhor, não. Eles estavam oferecendo ao Senhor, muitas vezes, as sobras, né? Aquilo que já não era importante, né? Aquilo que não era, que não tinha nenhum valor, né? Então desprezavam, sabe, aquilo que eles deveriam colocar como prioridade nas suas vidas, amém, queridos? E nós sabemos que nos dias de hoje, né, muitas vezes acontece conosco mesmo, né, que nós não temos colocado, né, a prioridade nas coisas de Deus, né? E uma pergunta, né, que fazemos: até onde estamos dispostos, né, a fazer realmente aquilo que o Senhor quer que façamos? Muitas vezes nós acabamos fazendo somente aquilo que é do nosso interesse, né? E muitas vezes nós justificamos com tantas falácias, né? Justificamos com tantos argumentos que nem mesmo nós acreditamos, né? Mas, na verdade, queridos, com o Senhor, né, nós não temos como esconder nada, né? Porque Ele prescruta, né? Ele é aquele que sonda os nossos corações, ele sabe, né, onde está o caminho mau, ele sabe onde está a maldade no nosso coração, né, aquilo que maquinamos, todas essas coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor, né? E muitas vezes nós olhamos para o povo de Israel, para o povo de Judá, né, para naquela nação, e nós falamos: olha, nós sabemos como eles fizeram, né, mesmo conhecendo a Deus, fizeram determinados atos e tiveram determinadas condutas. Queridos, muitas vezes nós não somos diferentes, né? E olha que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Olha que nós temos, né, no nosso coração escrita, né, escrita a palavra de Deus, né? Então nós aprendemos muito, né, com relação a todos esses acontecimentos e todo esse comportamento, né, do dito povo de Deus, né? E que nós muitas vezes também nos intitulamos povo de Deus, né? Servos de Deus. E nós temos que estar, sabe, examinando, né, o nosso coração, examinando a nossa vida, né? Nós não podemos em nenhum momento, queridos, distrair, sabe, perder a vigilância. A palavra diz que aquele que julga está em pé. Cuidado para que não caia. Amém? Vamos estar aqui projetando alguns slides, né? Para a gente estar dando continuidade a esse estudo
de hoje, né? Nós temos aqui estudo bíblico no livro, né, do profeta Malaquias, né? Malaquias é o profeta. Nós vamos estar estudando hoje, né? A introdução. O título do livro Malaquias, né? Malaquias, deriva do nome do autor da profecia, né? Malaquias, do hebraico Malak, né? O que é essa palavra quer dizer no hebraico, né? Malaquias quer dizer mensageiro do Senhor, ou então meu mensageiro, ou então o meu anjo, né? Que anjo aqui é a palavra também quer dizer mensageiro. Com essa obra final dos profetas menores, né? É o último dos profetas ali na categoria de profetas menores, Deus encerra o cânone, ou cano, né? Do Antigo Testamento em termos históricos e proféticos, né? Nós sabemos, queridos, que depois, né, do profeta Malaquias, né, houve o chamado silêncio de Deus, né? Durante mais de 400 anos, né? Nenhum profeta, né, se levanta nesse período, né? Depois nós só vamos ter um novo profeta quando surge João Batista pregando no deserto, né, dizendo: arrependei-vos, né, e convertei-vos, porque é chegado, né, o reino de Deus está presente, né? Então ali ele é o precursor, né, do próprio Cristo, e ele vai estar pregando, né, queridos? Depois de mais de 400 anos desse período chamado período intertestamentário, né, entre os dois testamentos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um período bastante longo, também conhecido, né, como nós já dissemos, o período de silêncio de Deus, né? Deus estava ali agindo. Por quê, queridos? O Senhor, ele age, inclusive, no silêncio, né? Mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando. Quantas vezes nas nossas vidas, né? Nós estamos, às vezes, buscando algo, né, do Senhor, esperando algo do Senhor, clamando algo, né, ao Senhor, e parece que há um silêncio ensurdecedor, né? Parece que o Senhor não está nos ouvindo, parece que o Senhor não está agindo. Queridos, mesmo no silêncio de Deus, ele continua a trabalhar. Amém? Glória a Deus, né? Então, nós já vimos aqui o título, né, do livro de Malaquias, o que significa o nome Malaquias, né? Já fizemos alguns comentários aqui. As principais doutrinas do livro do profeta Malaquias, né? A aliança de Deus com Israel, ele vai estar tratando desse assunto, né? O Senhor estabeleceu, queridos, uma aliança lá com Abraão, né? A aliança abraâmica, né? A aliança de Deus com Israel, né? E o Senhor ali jurou ali, né, naquela aliança ali por si mesmo, né? Então ele estabeleceu a aliança, mesmo que muitas vezes, né, ali Israel quebra aquela aliança, mas o Senhor permanece fiel, né? A Bíblia vai dizer a palavra vai dizer que mesmo quando nós nos portamos, né, de forma infiel, o Senhor, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, né? Então, tem aquelas referências, a gente sempre orienta, né, os amados, os queridos, depois com calma, né? A gente aqui não teria o tempo para estar lendo todas essas referências, mas é uma gravação, você pode estar vendo mais de uma vez, você pode estar pegando essas referências, lendo, né, na sua Bíblia. Então, seria muito interessante, queridos. Outra doutrina, das principais doutrinas do livro de Malaquias, fala da infidelidade de Israel, né? Por muitas vezes, né, Israel veio, né, o juízo do Senhor, né, veio ali o castigo pela infidelidade, né? Israel muitas vezes desobedecendo a palavra de Deus, muitas vezes adorando outros deuses, né, os deuses ali dos povos pagãos, né? E Israel se dobrando, né? Israel, né, conhecia o Deus verdadeiro, tendo o Deus verdadeiro,
mesmo assim buscava, sabe, ídolos ali daquelas nações vizinhas, deuses, né, que não são deuses, querido, mas o único Deus verdadeiro, né, é o Deus de Israel, amém? A vinda do Senhor, né, ele vai estar também falando, sabe, algumas profecias que são messiânicas, né, fala acerca do Messias, né? Então, as três principais doutrinas do livro do profeta Malaquias são essas que estão aqui listadas, né? Vamos aqui um pouquinho adiante, vamos ver, né, o esboço do livro, a condenação dos pecados de Israel. Logo no início do livro, ali no capítulo 1, no capítulo de número 2 também, né, vai estar sendo ali, sabe, expostos, né, os pecados ali, sabe, a um confrontamento, né? Então Deus usa o profeta Malaquias para confrontar o povo, queridos. E o Senhor também nos confronta, sabe, pela sua palavra. A palavra de Deus, ela traz um confrontamento, né? E ela nos mostra, sabe, aquilo que nós precisamos estar, sabe, mudando nas nossas vidas, né? Então Deus faz isso. Nós precisamos ser sempre confrontados, sim, com a palavra. Tem pessoas que não gostam, acham ruim, né? E muitas vezes é mais fácil, queridos, pregar só aquilo, só as bênçãos, né? E a Bíblia está repleta de bênçãos. Mas nós sabemos também que é exigido, né, de nós também uma postura, uma conduta, né, adequada, como filhos de Deus, amém? Então, aí tem aqui no esboço, condenação dos pecados de Israel, tem aqui o desdobramento aqui, a declaração de castigo e bênção para Israel, né? São as duas sessões, vamos dizer assim, em que o livro, né, o livro apresenta, né? E aqui na declaração de castigo e bênção para Israel, que vai aqui do capítulo 2 até o capítulo número 4, fala sobre a vinda de um mensageiro, né, chamado ao arrependimento. Querido, nós temos falado muito, sabe, sobre esse assunto, sobre arrependimento, né? A necessidade de um arrependimento verdadeiro e sincero, de um quebrantamento, né? Não um arrependimento superficial, só de palavras, né? Mas um arrependimento profundo, sabe, do interior, do coração, sabe? E o Senhor, ele nos confronta, né, à necessidade. Nós vamos ver os profetas, né, ali vamos ver o João Batista falando, convertei-vos, arrependei-vos, né? Nós vamos ver o próprio Jesus pregando também, né? Convertei-vos, arrependei-vos, né? Depois Pedro ali, né, o apóstolo pregando também, convertei-vos, arrependei-vos. Então o arrependimento é condição, sim, sabe, para salvação, né? Se arrepender, né? Arrependimento. A crítica de Israel contra o Senhor, né? Eles também estão achando ali também que podem, né, ter esse direito de criticar o Senhor, né? E o consolo para o remanescente fiel, né? O que nós temos aprendido sempre no livro dos profetas, sempre há uma palavra, né, confortadora, uma palavra de esperança, né? Mesmo com a palavra de juízo, né, o Senhor sempre ele transmite uma palavra de esperança ao remanescente fiel. Amém, queridos? O contexto histórico, nós já falamos, né, o profeta Malaquias denunciou o estado de quê? De corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava, né? Então, o povo de Deus, sabe, mergulhado no pecado, né? Mergulhado em práticas, sabe, que desagradavam o Senhor, né? Naquela época, o povo estava desanimado, tomado pela desilusão e com muitas dúvidas, pois eles acreditavam que as promessas de Deus que diziam respeito à restauração após o cativeiro babilônico não havia se cumprido, né? Então eles tinham uma expectativa, geraram uma expectativa, né, com relação ali ao retorno depois dos anos ali de cativeiro, né? E para eles aquelas expectativas que foram geradas, né, não tinham se cumprido, né? E muitas vezes também, queridos, nós hoje, às vezes, quantas expectativas são geradas, né? Mas o Senhor, ele não seguia pela nossa cartilha, né, pelas nossas expectativas, não, né? O Senhor tem os seus propósitos, né? E os propósitos dele são eternos.
além dessa angústia, Judá ainda estava sob o domínio ali da Pérsia, né? E tinha uma carga pesada de tributos, né? Que pesava ali sobre as nações que estavam ali subjugadas, vamos dizer assim, né? Sobre domínio, né? Das nações gentílicas. E que gerava uma pobreza, né, e problemas financeiros, como também a hostilidade das nações vizinhas também, né? Então, tudo isso causava um desânimo ali no povo, né, querido? Mas nós não podemos desanimar jamais, né? Nós temos que confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Olha, posso afirmar com toda a convicção pela palavra de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha família. O Senhor está no controle da sua vida, da sua família. Amém? Não desanima, não desista. Mesmo que venha, sabe, as lutas, as aflições, creia que o Senhor cuida de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui adiante, né? Contexto histórico ainda, o cenário descrito fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra de Deus, né? E o culto a Deus acabou sendo prejudicado. Eles estavam ali com o templo construído, tinham retomado ali, né, os sacrifícios ali no templo, né? Mas esse desânimo fazia com que muitas vezes eles não colocassem como prioridade, né, a obra de Deus, o Senhor da obra, né? E havia um desânimo, um abandono, né? Mesmo que não houvesse um abandono assim, físico, mas um abandono do coração, não estava no coração do povo, né? Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias. Isso fica claro durante a mensagem do profeta Malaquias, registrado em seu livro, onde percebemos que o povo oferecia as sobras, queridos, né? Ao invés de oferecer o que tinham de melhor, né? Então não havia esse zelo, não havia esse cuidado, esse amor, sabe, pela obra de Deus. E quantas vezes nós também oferecemos ao Senhor aquilo que não são as primícias, né? As primícias. Muitas vezes oferecemos, sabe, aquilo que sobra do nosso tempo, aquilo que sobra, sabe, da nossa dedicação, sabe, queridos? Porque nós estabelecemos tantas prioridades na nossa vida, né? Que muitas vezes hoje nossas igrejas estão fechadas por uma contingência, por um momento, né, de questões sanitárias, questões médicas, né, essa pandemia, né, hoje nós não temos como nos reunir, né, e temos que fazer isso através das redes sociais, das ferramentas que estão colocadas à nossa disposição. Mas quantas vezes, querido, durante, sabe, o período que nós estávamos abrindo, sabe, vários dias da semana, vários cultos de escola dominical, sabe, estudo de terça-feira, sabe, o culto de domingo, o culto de oração, vários momentos que nós poderíamos estar juntos, sabe, buscando o Senhor, aprendendo mais da palavra, e as pessoas muitas vezes, sabe, não dão valor, sabe, a esses momentos tão preciosos, né? E hoje nós estamos com nossas igrejas fechadas, né? Mas, queridos, que nós possamos estar aprendendo com esse momento, né? O valor de nós estarmos reunidos, de nós estarmos orando juntos, adorando o Senhor juntos, sabe? Aprendendo a palavra juntos, sabe? Dá valor a isso, né? Dá valor a esses momentos, né? Muitas vezes, em alguns lugares do mundo, as pessoas viajam até, sabe, horas, né, a pé, sabe, com muitas dificuldades para se reunir, para ouvir a palavra, para adorar o Senhor. E quantas vezes, né, nós moramos bem pertinho da igreja, do lado da igreja, sabe? E muitas vezes nós achamos tantas desculpas para não estarmos congregando. Mas que nós possamos avaliar, queridos. Que nós possamos estar realmente, sabe, pensando, né, revendo os nossos conceitos com relação a isso. Amém? Vamos aqui um pouquinho. A mensagem de Malaquias. Esse cenário fez com que o povo deixasse de lado o zelo pela obra do Senhor, e o culto acabou prejudicado, né? Isso fica claro durante a mensagem do profeta, nós já falamos, né? O povo oferecia as sobras, nós já falamos aqui, né? O profeta Malaquias, então, falou sobre a realidade do amor de Deus, denunciou a infidelidade de Israel e exortou sobre a certeza da justiça de Deus, que julgará adequadamente o justo e o ímpio, né?
vai chegar um momento, né, que o Senhor, né, há de fazer justiça. Nós sabemos disso, né? E normalmente se estabelecerá, né, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vamos aqui adiante. Malaquias denuncia os pecados do povo, né? Muitos desses pecados aqui nós já falamos, né? Essa recusa, né, de dar a Deus a honra que lhe é devida, né? A desprezar a fidelidade de Deus, sabe, queridos? Então tem ultrajar a graça de Deus, né? Então são pecados que o profeta, né? Deus levanta o profeta para falar, sabe? Para denunciar, para falar, olha, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de transformação, sabe? Servir a Deus é algo precioso, servir a Deus é algo maravilhoso, servir a Deus, sabe, é um privilégio muito grande, queridos. Não é um peso, não é um fardo, sabe? Servir a Deus, sabe, é algo assim que sabe, que deveríamos valorizar. Amém? O Senhor, né, não desejava apenas que seguissem a lei exteriormente, né? Não apenas os rituais exteriores, sabe? Não, nada disso, mas que houvesse uma mudança interiormente, né? O profeta ataca a corrupção, perversidade, a falsa segurança ao direcionar os castigos contra a hipocrisia, a infidelidade, a intransigência, o divórcio, né? A falsa adoração e a arrogância do povo, né? Então, o profeta, boca de Deus, né? Falando, né, dessas questões. Malaquias denuncia os pecados do povo, nós já falamos aqui, né? Vários desses pecados, né? O casamento com mulheres estranhas, mulheres estrangeiras, né? Mulheres que não serviam a Deus, abandonavam suas esposas, né? Ali as mulheres piedosas, né? Mulheres que serviam ao Deus de Israel, Deus verdadeiro, e se casavam, né, com outras mulheres pagãs, né? Então o profeta vai estar falando sobre isso. Combateu a negligência sobre o dízimo também, sobre as ofertas também. Ele vai criticar severamente as várias práticas também do sacerdócio corrompido. Então os próprios sacerdotes deveriam ensinar a lei, né? Estavam corrompidos também, né? Ou seja, aquele que tem a obrigação de ensinar ao povo a lei, os mandamentos, os preceitos do Senhor, eram os primeiros a transgredir, eram os transgressores da lei. Queridos, hoje nós temos também pessoas que deveriam estar ensinando a palavra, pregando a palavra, né? Muitas vezes, né, não levam a sério, sabe, a palavra de Deus, não levam a sério, sabe, a aliança estabelecida, sabe? Muitas vezes estão focados apenas naquilo que é material, que é passageiro, que é transitório. Muitas vezes, sabe, os interesses não são os interesses da obra de Deus, né? São outros interesses. Mas que nós possamos estar, né? Precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao evangelho da simplicidade. Precisamos voltar ao evangelho verdadeiro, o evangelho transformador, o evangelho que muda radicalmente uma vida, que transforma uma vida, que liberta uma vida, querido. Nós precisamos estar voltando, sabe, para esse evangelho que salva, que liberta, que cura, né? Que batiza com o Espírito Santo, né? E que coloca as pessoas, sabe, a buscar aquilo que é real, verdadeiro, eterno e espiritual. Amém? A vinda de Cristo, então é um profeta também que tem um aspecto messiânico, né? Ele vai falar aqui como o mensageiro da justiça, Cristo vem ao seu tempo e purifica o seu povo, né? Essa profecia vai estar sendo ali confirmada no Novo Testamento. Cristo purifica ali o templo, né? E santifica o seu povo. Quando ele entra ali no templo, sabe? E tira ali os vendilhões do templo, os mercenários do templo que estão ali vendendo, né, muitas coisas. Então Jesus entra ali pelo zelo, né, da casa de Deus, né? Sua vinda traz julgamento, aí está a confirmação ali também. Nós vamos ver aqueles cujos nomes não constam no livro da vida são lançados no lago de fogo, né? É uma realidade isso. Como o sol da justiça, Cristo cura o seu povo, né?
Então, queridos, quando Jesus esteve aqui com o seu ministério, né, ministério terreno, ele curou de todas as enfermidades ali, sabe? Todo tipo de enfermidade, né? Jesus curou ali, sabe? Ressuscitou mortos, operou sinais, maravilhas, multiplicou pães e peixes, sabe? Jesus, queridos, ali ele realmente demonstra, né, a sua plena divindade e também a sua plena humanidade, né? A seu precursor prepara a vinda do Senhor, né? Malaquias vai estar falando, né, a respeito de João Batista que anuncia a Cristo. Então, temos aqui esse quadro, você depois pode estar também olhando com mais calma, né? A mensagem messiânica, nós já falamos, né? Como a Malaquias foi usada para transmitir essa mensagem, né? Ali aos os seus compatriotas ali, né? Glória a Deus. E concluindo, queridos, nós não vamos nos estender muito, né? Para não sermos cansativos, nós já estamos aqui indo para a conclusão, né? O grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento. Novamente aqui, falando sobre arrependimento, né? Devemos nos arrepender, sim, queridos, dos nossos maus caminhos, das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, das nossas maldades. Nós precisamos nos arrepender, né? Falando sobre a importância de uma fé renovada no cumprimento da promessa sobre a vinda do Messias, que julgaria ímpios e justos. Se, por um lado, não sabemos muito sobre quem foi Malaquias, por outro lado, sabemos com toda certeza que a sua mensagem foi urgente e foi inspirada por Deus, com certeza, a ponto de romper as barreiras do tempo e ser especialmente relevante para a igreja cristã da atualidade, onde muitos, infelizmente, perderam o zelo pelo culto a Deus. Amém, queridos? Então, que nós possamos ter aprendido, né, algo com relação ao estudo do profeta Malaquias, né? E que nós podemos aprender, né, ali com o povo de Judá, né, com o povo ali de Israel, né, e nós venhamos a valorizar, né, o culto ao Senhor, a adoração verdadeira ao Senhor, a obra de Deus. Nós não venhamos a ser, sabe, relaxados com relação a isso, né? Mas sabendo que tudo isso o Senhor um dia há de cobrar, né? Mas que nós possamos nos lançar, sabe? Com o nosso coração, com o nosso entendimento, com nossas forças, né? Fazendo aquilo que o Senhor espera que nós venhamos a fazer. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, mais uma vez na Tua presença eu quero orar, Senhor, agradecido por esta palavra, agradecido por este livro do profeta Malaquias, que tanto, Pai, nós podemos aprender. Quantas lições foram extraídas, meu Deus, deste livro. Senhor, nos perdoa pelas nossas negligências. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós temos feito, Pai, como ali fez o povo de Judá, Senhor. Muitas vezes nós não priorizamos a Tua obra. Muitas vezes nós abandonamos, meu Deus, a Tua obra, mesmo que nós não venhamos a falar, meu Deus, Pai, mas que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estabelecer essas prioridades e Te servir verdadeiramente, não apenas com os rituais exteriores, não apenas de aparência, mas de todo o nosso coração. Pai, eu Te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, eu gostaria de agradecer você que esteve conosco, né, até esse momento, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua vida, né? Que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja ali de Vicente Pires, Assembleia de Deus Shalom de Vicente Pires, mas não só a nossa igreja, né, nossa congregação, mas a todas as igrejas que verdadeiramente professam o nome do Senhor, né, que realmente anunciam um evangelho verdadeiro, sincero e poderoso. Amém? Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida neste dia. É o que eu peço ao Senhor e no nome de Jesus eu agradeço. Amém.